No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelo livro que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com orações e rogos, com jejum, saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guarda o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Vou ler o 5 ainda. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. O 20 diz: E estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado, o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e me instruiu, e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio da tua súplica saiu a ordem, e eu vim para poder declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim ao pecado, e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas, e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempo angustiosos. E depois das 72 semanas, será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações, e ele primará um concerto com muito por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa da abominação virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Mas que palavra é essa de uma festividade? Mas foi esta palavra que Deus colocou no meu coração. Verdade é, irmão, que Jó, na certa feita, ele expressou dizendo: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos, ou alguma versão diz dos teus propósitos, poderão ser impedidos. Os planos do Senhor jamais são impedidos, jamais são frustrados. Deus não é que nem um homem que começa e não termina, ou como filho do homem que precisa se arrepender do que fez. Não. Quando Deus idealiza algo, Ele vai até o final. Você é projeto de Deus, eu sou projeto de Deus, e projeto de Deus não dá errado. Pastor, me fez, irmão, parar e refletir. E eu quero compartilhar com os irmãos o seguinte: nós precisamos entender o tempo para poder remir o tempo. Estamos vivendo uma fase já profetizada por muitos que nos antecederam. A igreja está vivendo uma hora importante, mas para entendermos o momento da igreja, precisamos fazer uma reflexão na história, porque a história nos coloca em sintonia, nos revela em que altura estamos no campeonato. Eu quero falar aqui esta noite talvez com alguém que já ouviu uma mensagem semelhante a essa, com alguém que ainda não ouviu, mas com alguém que tem sede de que Jesus volte. É o tema. Eis que cedo vem.
Oxalá fosse hoje. Oxalá fosse esta noite. Talvez essa seja a única mensagem que eu prego e você escuta. De repente a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, e nós que estamos vivos, eu falo nós porque eu acredito nessa promessa, sou que nem o apóstolo Paulo, não é vocês, é nós, seremos transformados num momento, num abrir e fechar dos olhos, e subiremos para nos reunir com o Senhor. Esta é a promessa de Deus para a igreja. Mas quando começamos a refletir, irmão, sobre o plano de Deus, porque Deus não criou o homem por um acaso, Deus planejou o homem. Deus, na verdade, Ele criou o homem com um propósito. Deus não criou o homem, Deus sabia o que estava criando e para que estava criando. Deus então criou o homem e estabeleceu um plano, porque Deus sabia, na sua onisciência, que o homem iria tropeçar. Deus não foi pego de surpresa. Quando na verdade Deus criou o homem, Deus já sabia que o homem iria transgredir. Isso na verdade é uma doutrina chamada onisciência. Deus conhece o passado, Deus conhece o presente e Deus conhece o futuro. Deus sabe o que reserva a você amanhã. Então Deus criou um plano para resgatar o homem. O plano de Deus é visto através dos séculos, Deus trabalhando em favor do homem. Deus nunca abandonou o homem, mesmo o homem tropeçando, Deus se levantou para trabalhar, a fim de resgatar o homem para si de novo. Então quando Deus cria o homem, Deus cria com o homem uma primeira dispensação. Dentro do plano de Deus existem dispensações, existem alianças, existem juízos, e dentro do plano de Deus existe a igreja. E a igreja é dividida em épocas. A igreja é dividida por épocas. A primeira dispensação, conhecida como dispensação da inocência. Deus cria o homem, um homem inocente, um homem sem pecado, um homem na verdade pronto para se relacionar com Deus, para ter comunhão com Deus, para receber Deus na viração do dia, ouvir as orientações divinas e executá-las. Mas um dia, Salomão disse que Deus criou o homem perfeito, mas o homem buscou invenções. Um dia, o homem saiu da posição que Deus tinha colocado, e o homem veio cair. Quando Deus cria o homem, Deus faz uma aliança com o homem. Capítulo número 1, verso 1 de Gênesis, Deus faz uma aliança com o homem. Deus coloca o homem como o governador do mundo. Ele diz: dominai sobre os peixes, dominai sobre as aves, dominai sobre o réptil, dominai sobre toda a terra. Vocês vão ser fecundos, vão multiplicar e vão encher a terra. Deus faz uma aliança com o homem. Primeira aliança. Mas o homem quebra a aliança com Deus. O homem peca contra Deus. E aí Deus começa a pôr seu plano em ação. Na primeira dispensação, surge o primeiro julgamento, primeiro juízo. Chega diante de Deus, Adão, Eva e a serpente. Deus então cela o destino de cada um. No primeiro juízo, o homem foi tido como pecador, e a recompensa do pecado seria morte. Porque ele tinha ordenado: se o homem desobedecesse comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria. Deus é um justo juiz, Ele faz justiça na terra, ainda que parece tardo para algum, mas a justiça divina ela chega. Ainda que alguns pensam, mas está demorando, não te preocupa, porque Ele é o justo juiz, e quando Ele se levanta e decreta, ninguém anula o que Ele decretou. Se Ele decretar a sua vitória esta noite, pode dormir tranquilo, porque a sua vitória chegará. Mas Deus não foi pego de surpresa, irmão. Deus já tinha então
criado um plano para resgatar. Eu não sabia como é que eu pensar. Olha que amor. Olha que amor. Deus criou um homem livre. Deus não criou um homem como um robô, um autônomo, que alguém tem que controlá-lo. Não, de forma alguma. Deus nos criou e nos deu um livre-arbítrio, somos livres, somos senhores para poder a escolha, mas depois somos servos da escolha que fizemos. Adão, com a sua liberdade, escolheu quebrar a aliança com Deus, escolheu pecar contra o Senhor, ofender a santidade divina, mas Deus, com seu grande amor, escolheu amar o homem. Então Deus estabelece o juízo, condena o homem, porque a justiça condenaria o homem. Mas Deus coloca o seu plano em ação, porque o Senhor faz uma aliança com o homem, dizendo que a semente da mulher feriria a cabeça de Satanás, e Satanás feriu o seu calcanhar. Deus faz a promessa daquele que resgataria o homem, daquele que traria para o homem a liberdade de servir a Deus novamente em espírito e em verdade. Terminada a dispensação da inocência, que vai da criação à queda, inicia-se então a segunda dispensação, que é conhecida como a dispensação da consciência. Agora o homem torna consciente, conhece o bem e o mal. Complicado, porque agora o homem pode escolher entre o bem e o mal, sem precisar da orientação de Deus. Mas infelizmente a Bíblia diz que aquele a quem nós sujeitar como Senhor, seremos servos. O homem sujeitou ao pecado, tornou-se servo do pecado. Ele mesmo que sabia o que era certo e o que era errado, não conseguiu escolher o que era certo e foi amarrado pelo pecado. E o homem começou a se distanciar de Deus. Até o ponto de Deus olhar para a terra e dizer assim: olha, eu sinto um peso no coração. Porque quando eu criei o homem, não foi para isso que eu criei. Eu vejo no coração do homem maldade dele, a sua meninice. Eu preciso dar um jeito nessa situação. E diz a Bíblia que Deus então, ele institui um juízo chamado dilúvio. E Deus então destrói a dispensação da consciência dos homens que pecaram contra ele nessa dispensação. Entende, irmão, que Deus sempre salvou alguém e sempre alguém foi condenado na dispensação. Sempre. Na inocência, Satanás levou a culpa, o homem foi condenado. Deus preparou o plano para resgatar o homem. Na consciência, Deus então levanta Noé para livrar os homens do juízo. Mas ninguém queria ouvir a pregação de Noé. Não parece o dia de hoje? Não parece o dia de hoje? Noé batia o martelo na arca e dizia: Deus irá destruir o homem com chuva. E alguém dizia: chuva? Esse homem fala coisa com coisa. Nunca choveu. Porque a Bíblia diz que um orvalho subia da terra e olhava as ervas. Mas o profeta Noé estava profetizando: Deus vai destruir, Deus vai julgar, Deus vai trazer juízo sobre a humanidade que está desviada, afastada e não se importa com a sua presença. Por isso ele ordenou que não quisesse essa arca, e aqueles que acreditarem e vierem comigo nessa arca escaparão com vida. Mas a verdade é que o homem não deu crédito à pregação de Noé. Já viu uma promessa de remissão? Deus tinha feito a segunda aliança com o homem, que levantaria da semente da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente. No juízo do dilúvio, o homem então perece, e Deus salva Noé com a sua esposa, as suas 3 noras e os seus 3 filhos. Nessa terceira dispensação, conhecida como dispensação do governo humano, Deus faz uma nova aliança com o homem. É a terceira aliança. Nessa aliança, Deus chama Noé e diz: coloquei o meu arco na nuvem. Toda vez que eu trouxer chuva sobre a terra, vai aparecer o arco. Eu vou me lembrar da aliança que eu faço com vocês: nunca mais destruir o homem com água. Mas a dispensação do governo humano também fracassou. E Deus levanta então a dispensação patriarcal. Na dispensação patriarcal, Deus faz também uma aliança. E essa aliança ele faz com Abraão. Quem não lembra? Quando todo mundo
estava perdido, todo mundo andando pelos seus próprios caminhos. Deus olha na Mesopotâmia e vê um homem insatisfeito. Vê um homem que talvez dizia assim: não pode ser, acabei de fabricar ser meu Deus. Não é possível. Eu acabei de fundir essa imagem de boi no fogo. Agora ser meu Deus, não dá para entender. E a insatisfação de Abrão, Deus encontra alguém para iniciar uma nova dispensação. Porque o plano de Deus nunca cai por terra. Satanás tentou de várias formas anular o plano de Deus, mas o plano de Deus permanece. O plano de Deus permanece. O plano de Deus permanece. O plano de Deus para a sua vida vai dar certo. Você precisa confiar na direção que Deus te deu. E aí Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Vou te fazer uma grande nação. Tu serás pai de reis. Vou abençoar o que te abençoar, e vou amaldiçoar o que amaldiçoar em você, Abraão. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aliança de que todos seriam alcançados com a promessa de Deus. Ainda que toda a humanidade estava perdida, Deus escolhe Abraão e fala: Abraão, através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Ainda na dispensação patriarcal, Deus faz uma outra aliança com um outro personagem, com Jacó. Deus diz para Jacó: como fui com Abraão e com Isaac, eu serei contigo. As promessas que eu fiz a Abraão, eu faço a você. Essa terra eu vou te dar a você e a sua família, a sua geração, como herança perpétua. Mas a dispensação patriarcal também, irmão, teve o seu fim. Levantou-se uma nova dispensação, conhecida como dispensação da lei. Ela foi inaugurada lá no Monte Sinai, quando Deus falou através de uma voz audível, e o monte estremeceu. Houve zunido de buzina, houve relâmpago, houve fogo, houve escuridade. Alguém disse: Moisés, fala tu com Deus e depois fala conosco, para que nós não morramos. Porque tão terrível era a visão da manifestação da glória de Deus. Eu sinto essa glória nesse lugar esta noite. Eu sinto essa presença. A verdade é que quem está com a vida preparada sempre se alegra, mas quem não está vivendo errado sempre treme de medo. Quem anda guiado pelos seus instintos carnais, quem anda de mão dada com este mundo, quem anda ao contrário do princípio divino, quando sente a presença de Deus, tem medo. Diz: olha, não fala comigo, Senhor, porque só a tua voz pode me matar. Mas quem está vivendo os caminhos do Senhor, como Moisés vivia, está pronto para entrar na nuvem, está pronto para entrar na escuridade, está pronto para ouvir Deus cara a cara, está pronto para receber de Deus as revelações. Se você está pronto, Deus vai começar a se manifestar sobre a sua vida, porque Deus ainda fala. Deus ainda levanta, Deus ainda escolhe, Deus ainda fala. Há ainda tempo para a igreja trabalhar na terra e fazer a vontade do Senhor. Deus faz duas alianças na dispensação da lei. Ele faz aliança com Israel, que agora não era só Jacó, agora não era só 12 homens, era uma nação que Deus remiu com mão forte, com braço estendido, tirou da casa da servidão, tirou da mão de Faraó do Egito, e atravessou aquele povo no deserto e colocou ele numa terra espaçosa, numa terra que manava leite e mel. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Há uma terra preparada, uma terra nos aguarda. Nós somos peregrinos, mas a herança ela está guardada. Por isso ele diz: eis que vem, não sei de agora. Guarda, 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 guarda o que você tem.
minha voz, obedecerem, toda a sorte de bênção vão alcançar vocês. Você não precisa correr atrás de bênção, não. Não se preocupa, não. Elas vão correr e vão te alcançar. Até hoje tem crente alcançado pelas bênçãos de Israel. Até hoje tem crente que está dormindo, ou correndo, trabalhando, fazendo o que for. As bênçãos de Deus estão caindo sobre ele, porque ele está guardando o pacto, a aliança que o Senhor fizera com ele e que ele fizera com o Senhor. Mas há uma gente aí, irmão, correndo para cima e para baixo. Há uma gente aí, irmão, que vai morrer de sede e de tanto correr que não vai alcançar nada. As coisas de Deus não é para quem pode, é para quem quer. Eu disse, se você quiser vir após mim, tem condições. A segunda aliança que Deus faz nesse período da lei, Deus faz a Davi. Davi sentiu no coração, irmão, de construir uma casa para Deus. E Deus disse, não, Davi, tu não vai construir casa aqui não. Você é homem de guerra, derrama do sangue, tu não levantará casa para mim. Mas o teu filho, esse me levantará uma casa. E você é verdade, Davi, porque no teu coração tem o desejo de fazer uma casa para mim, eu vou estabelecer a tua. Da tua família, da tua casa, não me faltará varão que se assente no trono de Israel. Tua casa será perpétua. E diz a Bíblia que Davi dormiu, não sem levantar tempo, mas preparou tudo o que podia preparar e deixou para que Salomão edificasse a casa ao Senhor. O Senhor disse para Davi, se o teu filho desviar, eu vou castigar com açoite, vou castigar com escorpião, mas eu não vou apartar da minha benevolência feita a você. É por amor a ti, Davi, que não faltará quem se assente no trono na casa de Israel. Porque no teu coração houve sinceridade, houve desejo de me agradar, de me alegrar. Irmão, quando há desejo no coração do homem de agradar a Deus, Satanás não fica na frente. Ele pode até se levantar, mas se levanta para cair. Se você está sendo afrontado, você está sendo perseguido, descante na promessa, porque você tem vitória da parte de Deus. Se preocupa com isso não, para de estar se justificando, vai dormir tranquilo, quem te justifica é Deus. Mas fica preocupado com quem nos justificar para cá e para lá e dizer, não fiz assim, fica tranquilo, é quem te justifica é Deus. Ninguém pode atentar acusação contra o escolhido de Deus, porque Deus é quem justifica. Vai dormir tranquilo. Mas a dispensação da lei também acabou. E ela acabou lá no... Interessante, ela começou no Monte Sinai. Ela terminou no Monte do Calvário. E no Monte do Calvário iniciou uma nova dispensação. No Monte Sinai foi dado mandamentos. E se o homem não cumprisse, morreria. No Monte da Caveira, no Gólgota, foi demonstrado o amor. O apóstolo João diz, a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Estão vendo uma dispensação que alguns teólogos dizem dispensação da graça, mas seria mais apropriada a dizer a dispensação da igreja. Nessa dispensação da igreja que eu e vocês estamos inseridos, esse é o tempo que estamos vivendo. O que me admira é que o apóstolo João, lá para os anos 90, depois de Cristo, dizia, filhinhos, já estamos nas últimas horas. Isso foi mais de 2016 anos. Vai fazer 16 anos, é uma coisa. Que a igreja estava na última hora. Eu não sei que hora nós estamos agora. Eu acho que é pouco para dizer, filhinhos, nós estamos nos últimos minutos. Ou nos últimos milésimos de segundo. E ainda a crente coxando nesse pensamento. A crente que não sabe se serve ou se não serve, se agrada ou não agrada, se vive ou não vive. Essa hora você precisa se decidir, porque Deus só é com aqueles que decidem estar com Ele. Ele diz que nós o encontraríamos quando buscássemos de todo o nosso coração. Como é que você está buscando a Deus? O interessante é que na dispensação da igreja,
E é a oitava aliança que Deus faz. É a aliança feita através do sangue de Jesus. Quando Jesus dá o braço na cruz do Calvário, Deus inicia uma nova criação em Cristo. Todos que aceitam Jesus não mais incorrerão na condenação do juízo. Não mais estão marcados para ir para o inferno. Aqueles que verdadeiramente entregaram a vida a Jesus, têm plantado em si uma natureza divina, e o Espírito Santo é que agora habita no seu interior. Ele é movido, orientado, não mais pela razão humana, não mais pelo entendimento humano, mas é orientado, dirigido pelo Espírito de Deus. Onde estão os que são dirigidos pelo Espírito? Essa noite Deus fala contigo. Onde estão aqueles que se deixam levar pelo vento de Deus? A verdade é que alguns ainda estão bloqueados pela emoção. Tem alguns que dizem assim: eu não senti no coração. Eu costumo dizer, meu crente tem que sentir no coração, não. A Bíblia falou? Cumpra. Sem sentir mesmo. É crente perdoar ou pedir perdão. Não é verdade? Alguém fala uma palavra para você, fere a sua alma, você diz: eu não senti de perdoar. Mas vai sentir mesmo, meu querido. O único que você sente é raiva, é ódio, é vontade de pegar a pessoa pelo pescoço, e descontar ela tudo que ela fez um pouquinho mais. Mas a Bíblia diz para perdoar aqueles que pegam contra nós, porque se não perdoarmos, não seremos perdoados. E aí, vai ficar esperando, sentir no coração, você vai sentir a chama do inferno dentro dos seus pés. Quando abrir os olhos para a realidade, é melhor nesta noite decidir-se em obedecer à voz de Deus, do que continuar esperando sentir. Se a Bíblia diz, irmão, sentindo ou não, obedecendo. Eu pensei na mão, descendo uma vez e nada, descendo a segunda vez e nada, não sentiu mudança nenhuma, não viu nada, mas o servo dizia: meu pai, se o profeta pedisse coisa que não faria, mergulha mais uma vez, e mergulhou a sexta vez, nada, talvez até desistindo, pensando em parar, porque nem entrar ele queria, mas só porque obedeceu. Na sétima vez, sem sentir nada, ele saiu da água purificado como uma criança. Obedece a voz de Deus, igreja. Obedece a voz de Deus, igreja. Guarda o que você tem, igreja. Guarda o que Deus te deu, igreja. Guarda o que Deus te entregou. Quantas pessoas trocando o direito primogênito por um prato de mentira. Quantas pessoas abandonando a chamada, abandonando a convicção, abandonando a fé. Mas nessa noite é tempo de renovação, é tempo de renovo, é tempo de despertar, é tempo de se levantar, é tempo de se encher de Deus. Terminando a dispensação da igreja, inicia-se uma dispensação chamada a dispensação do milênio. Mas eu não quero falar do milênio. Eu quero falar com vocês sobre a dispensação da cruzimento. Não vou falar para começar a pregar agora, estou terminando a mensagem. Algum pregador diria: só é a introdução. Eu não sou tão bom assim, Bíblia. Eu estou terminando a mensagem. Estou até cansado. Alguns diriam: comecei agora vou entrar na mensagem. Não, eu estou terminando a minha palavra. Mas eu quero deter com você nessa dispensação. Eu disse que a dispensação da igreja, ela é representada por 7 épocas. A primeira época em que, e na verdade a dispensação da igreja é dividida as épocas em 3 épocas. A primeira época, a Idade Antiga. A segunda época, a Idade Média. E a terceira, a Idade Atual. Na Idade Antiga, há 3 igrejas. A igreja de Éfeso, que é conhecida como a desviada. A igreja do período apostólico. Logo quando os apóstolos faleceram, foram chamados pelo Senhor, a igreja se desviou. A igreja se afastou. A igreja abandonou o primeiro amor. A igreja começou a andar por aparência, a fazer de qualquer maneira. E o Senhor estão repreendendo: ei, lembra-te de onde caíste, arrependa-te. Talvez nessa noite alguma igreja vivendo como uma igreja desviada, vivendo como uma igreja que abandonou o primeiro amor,
Mas nessa noite, volta filha, volta filho, porque há renovação. É tempo de renovação. Deus quer renovar contigo o amor e a aliança. Não pereça, porque é a oportunidade de você dizer com Deus. A segunda igreja é a igreja de Esmirna, a igreja perseguida. Eu também estou dizendo aqui a igreja que está sendo perseguida pela fé, embora que hoje está bem complicado, irmão. Algumas pessoas são perseguidas porque erram. O cara compõe um pagode, irmão, falaram dele, é porque ele deu motivo. Porque precisa tomar vergonha na cara, se arrepender, pagar a dívida, cair nem fala dele. Eu comprei, não paguei, falo mal de mim, diz, o diabo se levantando. Tenha certa paciência. Não está sendo perseguido, não, você está pagando é preço pela sua desobediência. Agora, se você é um homem sincero, mulher sincera, íntegra, que vive a palavra de Deus, alguém se levanta contra você, ei, se alegra. É o que a Bíblia diz: regozijai-vos, alegrai-vos, quando mentindo, disserem todo mal contra vós, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, perseguiram a igreja. A segunda época da igreja foi uma igreja perseguida, mas ela viveu a palavra de Deus e não negou a sua fé. A terceira igreja, para terminar, a primeira época da igreja é a igreja de Pérgamo. Essa igreja, ela sofreu com a licenciosidade. Era uma igreja licenciosa. Era uma igreja que se permitia a dar a mão para o mundo. Nessa época, Constantino se levanta. Nessa época, começa a haver um casamento entre a igreja e o Estado. Agora, alguns do Estado estavam buscando posição na igreja, e alguns da igreja buscando posição no Estado. E aí virou a bagunça que se vê hoje. Não mudou. A história é a mesma. A história é a mesma. Uma igreja que se vendia, uma igreja que tolerava Jezabel, e nós hoje cantamos, né, que não toleramos Jezabel, mas vemos Jezabel no meio da igreja. Uma igreja, na verdade, que tenta viver das duas maneiras, agradando a Deus e agradando a si mesmo. Quando entramos na segunda etapa, existe uma única igreja, que é a igreja de Tiatira. Era uma igreja totalmente relaxada. Aí, irmão, já não tinha mais diferença mesmo. Eu acho que tem algumas igrejas relaxadas hoje aqui. Mas volta, assuma a posição com o Senhor esta noite. A terceira etapa envolve mais 3 igrejas. Eu estou encerrando, não vou passar do horário, estou encerrando. Envolve mais 3 igrejas. A primeira igreja é a igreja de Sardes. Essa igreja, ela na verdade tinha um nome que estava viva, mas estava morta. Houve até algum movimento tentando restaurar a igreja, mas não prevaleceu, porque era um movimento pela mão de homem. E a igreja estava morta. Eu talvez falo para alguns que estão mortos, não sente mais a presença de Deus, não sente mais a alegria do Espírito. Talvez você se encontre com os ossos do vale do osso seco, está sequíssimo. Na verdade, você diz: a minha esperança está cortada, não há esperança para mim. Mas nesta noite eu vim como profeta de Deus para te dizer: ossos secos, volte a viver. Ossos secos, é o tempo de se levantar, é o tempo de se ajudar, é o tempo de receber pele, receber nervo, receber carne, é o tempo de receber o Espírito e se levantar para a glória de Deus. A sexta igreja foi, na verdade, a época em que a igreja alcançou o avivamento. A igreja conseguiu quebrar com o mundo, conseguiu se levantar na unção de Deus. É conhecida como a igreja de Filadélfia, a igreja que voltou ao primeiro amor, a igreja que lutou, mas venceu, ainda que levantou adversários, mas permaneceu, ainda tendo pouca força, dizia: eu não nego a palavra, eu tenho a palavra, eu ando a palavra. Quando a
passou a terceira, passou a quarta, passou a quinta, passou a sexta, mas em todas as épocas da igreja, sempre houve todas as igrejas presentes. Na época da igreja de Laodiceia, tinha Filadélfia, tinha Pérgamo, tinha Tiatira, existem remanescentes nela. Mas a época que nós estamos vivendo é a época da igreja que se apostatou da fé. A igreja que quer ter comunhão com Deus, mas quer andar pela carne. A igreja que está com a mente na terra. A igreja que quer fazer o reino na terra. Quando na verdade o reino de Deus não é aqui. O reino de Deus começa aqui. Abre o teu coração e deixa o reino de Deus entrar na sua vida. Convida o rei para sentar no trono da sua alma. Convida o rei para governar a sua vida. Convida o rei para viver com você. Eis que venho sem demora, eis que venho sem demora, eis que venho sem demora. Eu não sei que time você está, meu querido. Eu estou no time dos vencedores. Na verdade, dos que são mais que vencedores. Porque ele diz que aquele que está em Cristo é mais do que vencedores. Nós vencemos todas essas coisas. Nós vencemos a nudez, nós vencemos a fome, nós vencemos a peste, nós vencemos a perseguição, nós vencemos a morte, nós vencemos os principados, nós vencemos tudo através do nosso Senhor Jesus Cristo. E quem também é vencedor. Você é vencedor, você é vencedor. Cadê o vencedor? Cadê a igreja vencedora? Cadê a igreja vencedora? Você está vivendo numa época da igreja apostatada, mas você é a igreja vencedora. Você é Filadélfia, então permanece. Guarda o que Deus te deu, pelo amor de Deus. Não abre mão do que Deus colocou nas suas mãos. Estamos vivendo esse momento. E eu vou dizer uma verdade para você. Quando você termina o capítulo 3 do livro do Apocalipse e inicia o capítulo 4, João escuta uma voz dizendo: ei, sobe para cá. Sabe o que quer dizer? Que a qualquer hora dessa nós vamos ouvir essa voz. Sobe. Sobe para cá. Sobe para cá, sobe. Sobe. Esse mundo não dá mais como viver nele. Sobe, porque eu vou trazer juízo sobre a terra, mas vou guardar aqueles que guardarem e amaram a minha palavra. Sobe para cá. É noite de subir para a presença. É noite de entrar na presença. É noite de viver na presença. Ele tem promessa para a sua vida. O interessante é que até o capítulo 3 você vê a igreja. Não vê mais o capítulo 3 para frente. Porque ela está no céu. Ela está na glória. Dentro das dispensações e do juízo, o segundo juízo, nós estamos vivendo aqui, irmão. Nós não somos julgados como o mundo é julgado. Somos filhos de Deus. Aceitamos a Jesus. Somos agora herdeiros de Deus, co-herdeiros com Jesus. Somos disciplinados, julgados aqui. Crente pensa que Deus não vai tratar com pecado. Vai tratar sim. Deus tratará você como filho, mas vai tratar com o seu pecado. Deus não coloca pelo crente em pecado de ninguém. Ele arranca o pecado e trata com o pecado, porque Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Quantas pessoas cumprem o pecado, mas Deus arranca e trata com nós como filho. E sabe por que Ele trata como filho? Para que nós não sejamos condenados com o mundo. Terceiro julgamento, a igreja está no céu, sendo julgada como servo. No céu nós seremos recompensados pelo trabalho que fizemos aqui. Lá não conta quem é filho, lá conta quem trabalhou, quem é servo. E aquele que fez a vontade do Senhor vai ser honrado por Deus. Aquele que soube a vontade do Senhor e fez, será açoitado. A obra vai ser provada pelo fogo. E o fogo declarará qual é a obra. Irmão, o que temos que estar vivendo é tempo de trabalhar, é tempo de regaçar as mangas, é tempo de parar de cuidar da vida de A e B, é tempo de cuidar por sua própria vida. A Bíblia fala: olha por ti mesmo, para que não perca o galardão antes de receba a herança completa. É tempo de você olhar para você mesmo e viver o Evangelho, para você ser honrado por Deus no céu. Enquanto a igreja está sendo honrada por Deus no céu, Israel está sendo aqui tratado
pelo juízo de Deus para a conversão dele. É o texto que é em Daniel. Depois você lê em Daniel de novo, você aprende a entender. Passará 7 anos, irmão. Esta igreja na glória e o mundo em tribulação. Você pensa que coisa está difícil de ver? Fica aqui para a tribulação, sabe o que é bom? Mas depois de 7 anos a igreja voltará. Haverá um outro julgamento, o quinto, aonde o Senhor separará as ovelhas do bode. Glória a Deus. As ovelhas é bem bendito. O rei já está preparando a fundação do mundo, bem receber, vem. E quem estiver vivo na terra também entrará no reino milenial. Iniciará-se a última dispensação do milênio. Esse é o tempo que você está vivendo. Por isso que eu achei interessante o versículo que Marcos escolheu. Eis que venho sem demora. É tempo que nós estamos apercebidos, porque Jesus está a qualquer momento retornando, irmão. A qualquer hora a igreja vai ser arrebatada. E Jesus diz: juntais tesouro, onde a traça não corrói, onde o ladrão não mine rouba. Juntais tesouro no céu. Onde é que você está depositando o teu tesouro? Quantas pessoas preocupadas com a aparência, com o ter, e esquecendo de ser uma nova criatura, viver cheio da unção e cheio da graça. Mas nessa noite a unção, nessa noite a graça. Se você está sem força, se você está sem graça, Ele está aqui para te dar graça, para te dar força. Ficamos de pé nesse instante em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por sua vida esta noite, e que Ele está aqui para te encher de graça. Abasto que me canta na mandara bagai. Remanduri me cala mantori, me canta na mandara bagai. Eu quero ver a igreja Filadélfia se adorando. Eu quero ver a Filadélfia dizendo: ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor, toca sobre a minha vida. Começa a falar com Deus. E você que está aí sentindo sem graça, sem força, fraco, é noite de restauração, é noite de renovo, é noite de milagre. Feche os seus olhos. Não temer que a frente, é aí mesmo você está nos olhos tocar. É aí mesmo onde você está nos olhos tocar. Eu vou fazer essa oração, uma oração breve. E já vou devolver o microfone para você 10 minutos. Eu quero orar com você e com você. Mas olha, irmão, porque a igreja está até ela hora. Ela está esperando o pastor orar. Ela está esperando o evangelista orar. Ela está esperando o mato orar na madrugada. Não. A igreja está até ela hora. Ela busca, ela reconhece a sua fraqueza, ela reconhece a sua carência, ela se derrama, ela se coloca em altar, se coloca em altar de Deus essa noite. Deixa o fogo do Espírito Santo te invadir e queimar a sua vida. Senhor Deus, Senhor Pai, em tua presença, eu me coloco nesse instante, vai interceder pela tua igreja, e a tua palavra diz que dois na terra concordar acerca de qualquer coisa que for pedir ao Senhor, o Senhor ouve e atende. E eu quero concordar esta noite, pedir a ti o milagre da restauração, o milagre da renovação, o milagre sobre a cura, o milagre, Senhor, das portas abertas. Derrama sobre a tua igreja essa noite a porção do teu Espírito, derrama sobre a tua igreja essa noite o renovo espiritual. Eu peço, Senhor, no nome santo do teu filho Jesus, nós vamos dar glória, tocando, toca, começa a receber, irmão, começa a receber, irmão de Deus, começa a receber, vai tocando, Senhor, vai tocando, vai reanimando, vai avivando, Senhor, derrama o teu Espírito, derrama para a tua glória, Senhor. A tua palavra foi pregada, eu não posso fazer mais nada, até aqui, Senhor, eu fiz que está no meu alcance, na confiança do Espírito, mas agora eu suplico, toma a direção, toma essas vidas, Deus começa a tocar agora. Senhor, meu coração arrependido, o meu coração quebrantado, o meu coração, Senhor, humilde, começa a tocar agora. Lavasto que me cantarai, é tempo de chorar, chora na presença dele, chora pelos pecados cometidos, chora pela falta de prazer em fazer a obra, chora essa noite, que ele vai te renovar, ele vai te consolar. É noite de vitória para a tua igreja, é noite de vitória para a igreja do Senhor, é noite de milagre para a sua escola. Lavasto que me cantarai, vai tocando.